Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cultivando a Felicidade. Eu sou a Fernanda Sanches. E eu sou o Fábio Miquio. Fiquem muito à vontade, sejam muito bem-vindos e vamos participar dessa conversa muito agradável no dia de hoje. Super, sempre bem agradável, gente. Sempre bem agradável. Porque eu sou uma pessoa super agradável. Miquio também. Então você sempre tá aqui com a gente. Gente, a gente tá querendo propor pra vocês uma modificação no nosso podcast. Então, hoje vai ser um podcast que a gente pode dizer assim, né, Miki? Que vamos dar um upgrade? Vamos fazer uma transição, um episódio de transição. Um episódio de transição. Então, o tema de hoje é conhecimento. O conhecimento te leva à felicidade verdadeira. Meu Deus! Então a gente vai explorar falando sobre conhecimento para você. E eu queria começar aqui, ó. Conhecimento, todo mundo pode ter. Mas a gente precisa identificar algumas coisas aqui, ó. Primeiro você tem que ter informação, conhecimento e sabedoria. Então você tem que ter esses 3 passos primeiro. A informação é aquele material que vem de fora para que você comece a entender do que você quer. É como se fosse uma matéria-prima, né? Uma matéria-prima, isso, que você vai moldar com o conhecimento. Então, o conhecimento, você vai começar a absorver a informação, colocá-la dentro de você, começar a trabalhar com ela, para depois fazer a parte da sabedoria, que é o quê? Eu consegui pegar a informação, transformei em conhecimento e aplico ela na minha vida. Então, a sabedoria é quando você consegue pegar a matéria-prima, modificá-la e colocar na sua vida, fazer dela parte de você. Aí você tem sabedoria. Mas por que tudo isso, né, Miki? Por que tudo isso? Porque assim, gente, quando você tem uma informação, você tem a informação, você transforma ela na sua vida. Quando você coloca ela na sua vida, fazendo parte de você, você consegue ser uma pessoa melhor. E quando a gente consegue ser uma pessoa melhor, a gente chega à felicidade. Pronto, acabou o podcast. Esse é o podcast. Ela já falou tudo. Upgrade é assim, ó, 5 minutos de podcast agora. Ela já falou tudo. Importante, né? O que a Fernanda está falando. A informação é algo que a gente consome o tempo todo. Ainda mais hoje nas redes sociais, é YouTube, é Instagram, é TikTok. A gente consome N informações sobre tudo quanto é assunto. Algumas coisas úteis, outras coisas nem tão úteis. Ok, tudo é informação, né? Acontece que cada informação que a gente absorve muda o nosso cérebro. Muda. Isso é neuroplasticidade, né? Existem vias que são formadas, algumas se tornam mais consistentes por repetição, por aprofundar aquela informação e outras nem tanto. Mas o fato é que sempre há uma modificação cerebral. Mas nem toda modificação cerebral resulta em transformação. Isso que é importante a gente deixar claro. Toda informação é importante? Claro, nem toda. Né? A informação da fofoca do fulano, do ciclano, isso não é importante. Eu acho assim, né? Que a informação você tem que filtrar. Exato. Né? A informação você tem que filtrar. Tem muita informação aí que a gente fala que é fake news. Então, assim, você precisa saber o que você vai alimentar. Né? Até a gente começou falando eu te cortei, né? Mas uma educada mesmo. Então, até a gente começou a falar de conhecimento, sempre vem uma frase na minha cabeça, sabe? O conhecimento nunca ocupa espaço. Não sei de quem é, tá, gente? Mas essa frase faz parte da nossa vida. Ela pode fazer parte. Então, assim, quando você tem uma informação, não importa a informação que seja, analisa essa informação. Né? Até fofocaiada que ele tava falando, né? Você faz uma fofocaiada. Então assim, fulano veio contar pra mim que fez não sei o que, fulano fez não sei o que lá. Ué, peraí, vamos ver se de fato é isso. Ou então, eu sou bem assim, né? Essa fofoca faz bem pra alguém? Não. Vai trazer conhecimento? Vai me deixar mais feliz, mais realizado na minha vida? Não vai. Então, exclui.
Exatamente. Então, é isso que ele tá falando. Então, assim, a informação vem, ela vai ser boa para mim? Então, eu vou escutar. Vou aprofundar isso aqui. Não vai ser bom para mim? Exclui. Exato. Né? Seleciona a sua fonte, sabe? Eu adoro a BBC. Eles têm matérias incríveis de tudo quanto é coisa. Comportamento, ciência, história. Excelente. E eu sei que a fonte é confiável. Né? Saber selecionar a fonte é fundamental. Quem é que está falando? Né? Com que propriedade essa pessoa está falando esse assunto? Então, a informação ela tem que ser consistente. É isso que a gente procura fazer. Né? Fazer esse filtro, trazer informações validadas, informações que têm profundidade. A gente acrescenta mais a nossa experiência, o conhecimento que a Fernanda tem, o conhecimento que eu tenho, a minha experiência de vida, a experiência de vida da Fê. Por isso que a Fê sempre traz o exemplo da vida dela, porque é o conhecimento. A informação sozinha, ela traz um conteúdo para a gente. E não se preocupe, nosso HD é gigantesco. Não ocupa espaço. A gente nunca vai chegar num ponto que não tem mais memória que nem no nosso computador. Não existe isso. Sempre a gente vai conseguir absorver tudo. Nem sempre aquilo que a gente capta de informação a gente consegue processar. Mas sempre a informação fica retida na nossa alma, por assim dizer. Ela fica ali, latente, esperando que ela possa ser acessada. Mas quando a gente consegue colocar um conteúdo próprio nosso, da nossa experiência, daquilo que a gente já entendeu de outros assuntos, ou desse assunto que a gente está estudando, a gente conseguiu aprofundar com essa informação nova, a gente transforma a informação em conhecimento. Conhecimento não é algo que eu posso terceirizar. Eu vou chegar para a Fernanda, pôr a mão nela, o meu conhecimento vai ser transferido totalmente para ela. Isso não existe. O conhecimento que a gente formou, por exemplo, estudando para esse episódio, é um conhecimento que a gente adquiriu. Eu adquiri, a Fernanda adquiriu. Talvez o conhecimento que eu adquiri não é o mesmo que a Fernanda. É o mesmo assunto, mas ele tem características que são pessoais, minha e características pessoais da Fernanda. Mas é um conhecimento que cada um de nós adquiriu. Só que quando a gente está falando para vocês sobre essa informação, ele não é conhecimento, ele é uma informação. A partir do momento que essa informação chega até vocês e vocês começam a conectar, olha só o que a Fernanda falou, tem a ver com aquilo que eu vivi, ou aquilo que eu presenciei, mas isso que ela está falando, eu posso ainda acrescentar mais uma coisa que eu aprendi. Olha, sobre neurociência ela está falando, olha, mas eu aprendi que é assim, assim, assim. Olha só, então uma informação que eu transmiti, que a Fernanda transmitiu, foi passada para vocês, adquirida, foi incorporada por vocês, só que como informação que vocês começaram a elaborar, passou a ser um conhecimento de vocês, que vai ser diferente do nosso conhecimento, porque eu tenho um toque pessoal, o toque da experiência que cada um viveu. Então, essa distinção entre o que é informação e o que é conhecimento é importante ser feita. Eu posso simplificar? Claro. Eu gosto de pôr exemplo em tudo, né, gente? Eu acho que minha vida fica mais fácil quando eu penso no exemplo e faço ele, né? Vamos aqui, ó. Quando você era pequeno, né? Você começou a usar tênis, né? Aí a sua mãe chegou pra você e falou assim, mãe, pai, alguém chegou pra você e falou assim, você precisa amarrar seu tênis, aprender a amarrar seu tênis. Então, essa é a informação. Eu vou usar tênis de cadarço e eu preciso amarrar o tênis. E aí, alguém mostrou para você, olha, é assim, você faz prende assim, faz um X, aí você passa e faz um laço. É assim. Aí você ficou olhando aquilo. Ah, tá. Então já tem essa informação. Aí, como ela vai começar a fazer parte do seu conhecimento? Você vai começar a treinar. Então, você vai pegar seu tênis, você vai tentar fazer o que a pessoa está fazendo. Não vai conseguir do mesmo jeito ou na mesma perfeição que você queria. E até que tem gente que faz um X primeiro colar e depois passa. Tem gente que faz 2 lacinhos
e faz o X. Tem gente que amarra diferente. Isso é a sabedoria. Entendeu? Isso. Você pegou o conhecimento e adaptou para a sua vida, da sua forma, e faz do seu jeito e aplica na sua vida. Então, resumindo o que meu amigo falou, é basicamente isso. É você pegar a informação, preciso amarrar o tênis, aprendi como faz vendo com a informação, vou pôr na prática, vou tentando, aperfeiçoando. Quando ela estiver aperfeiçoada, ela está incluída na minha vida. Eu sei fazer e eu sei aplicá-la na minha vida. Sabedoria. Isso. Quer ver o exemplo que você está falando? A meninada que tinha que chute na minha época, aquele tênis preto, o que eles faziam? Gente, existia isso. Lá em 1900, Guaraná com rolha. A gente colocava por baixo do tênis, subia, fazia aqui está o tênis, a gente colocava por baixo, subia e amarrava. Ou colocava por trás do tornozelo. Isso é conhecimento. A gente sabia que tinha que amarrar o tênis. Só que o estilo que cada um fez, que cada um criou, é próprio. Isso é conhecimento. Quer ver um outro exemplo? Chefe de cozinha. A gente adora, quem adora cozinhar, né? Vive procurando receita, né? Receita de fazer pão, torta. Eu também gosto, mas eu gosto de fazer. É muito gostoso. E tem um chefe, fulano de tal, e deu uma receita de pão maravilhosa e não sei o quê. Beleza, você pega aquela receita, olha, bom, foi o chefe. Ele transmitiu o quê na receita? Informação. O jeito que ele faz, a técnica que ele usa, né? Toda aquela experiência de 20 anos como chefe, né? Aquelas panelas importadas. Aquelas manhas que ele tem, o jeito de amassar o pão, o tempo, a temperatura. Tudo isso é conhecimento dele. Quando ele passa numa receita, ele está passando informação. Aí eu pego aquela receita e falo, meu pão vai ficar igual, né? Igual. E aí eu começo a separar os ingredientes, misturar e preparar, põe no forno, aquela coisa toda. Pode ficar gostoso? Pode, maravilhoso. Mas não necessariamente vai ser igual ao que ele fez. Porque você não tem panela importada. Só por causa disso. Meu forno é diferente, meus ingredientes são de outra marca. Sua energia é diferente. O jeito que eu faço. Só que a informação está ali. A partir do momento que eu pego essa informação, utilizo ela, colocando a minha energia, o meu jeito de fazer, a minha experiência, falei, eu fiz um outro pão, eu fiz daquele jeito, eu coloquei um pouquinho mais de fermento, não sei o que, vou experimentar e ficou excelente. Conhecimento. A partir daquele momento, eu adquiri, me apropriei da informação e transformei em conhecimento para mim. Então, veja só, a construção do conhecimento é feita por cada um. Isso não pode ser feito pelo outro para nós. O outro faz para ele e eu faço para mim. Não, até esse mesmo exemplo teu da cozinha, né? Eu também gosto de cozinhar, cozinho bastante até. Só que assim, eu sigo a receita, eu vou olhando e tal, fazendo. Pela minha experiência, eu não sou uma chefe de cozinha. Pela minha experiência, pela minha cozinha, pelas minhas panelas, pelo meu tempo, eu vou dar uma mudadinha aqui, né? E a gente faz isso. Então, isso é você pegar a informação, o conhecimento e a sabedoria e transformar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, sempre vem um problema na sua vida. Então, você vai ter informação. O problema chegou. Tá aqui, ó. Tundum. Então, vamos resolver? Preciso ter conhecimento como resolver isso, né? E aí, eu tenho sabedoria e resolvi. Entende? Então, assim, por que a gente está falando disso? Por que no podcast de hoje a gente está falando tanto de sabedoria, de conhecimento, de informação? Porque o nosso podcast vai mudar um pouquinho, tá? A gente vai trazer aqui para vocês várias informações agora. Não é? Isso. A gente não vai falar só sobre comportamento no sentido assim, ó, o que você tem que fazer para ser uma pessoa mais feliz? O que você tem que fazer para cultivar relacionamentos mais saudáveis? O que você vai ter que fazer para poder ter uma vida mais saudável? A gente sempre veio trazendo, claro, o que fazer, mas também com conteúdo do porquê. Sim, a gente sempre buscou trazer um conteúdo de qualidade.
mas a gente quer agora subir o nível. A gente quer trazer um pouco de conhecimento sobre tudo, sobre história, sobre fatos extrafísicos, sobre saúde também, mas de uma forma ampla. Não só o que fazer no dia a dia, assim, assado, não só isso. A gente quer expandir isso para outros assuntos. Vamos falar sobre história, vamos falar sobre fatos baseados em livros, em filmes que instigam a nossa curiosidade do porquê, né? Como que aquilo funciona. Porque assim, gente, até agora a gente fez um trabalho com todo mundo, né, de autoconhecimento, certo? Então a gente se conhece agora. Então assim, agora tá na hora da informação para vocês, entendeu? A gente vai dar a informação para vocês captarem essa informação, colocar como conhecimento na sua vida e sabedoria. E aí, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha, se você acordar todo dia às 6 horas da manhã, tomar um café preto, comer um pão integral, você vai ser feliz o seu dia inteiro. Não, pode ser que para mim isso funcione. Essa informação funciona para mim. Agora, e para você? Então, assim, você tem que começar agora a lapidar as informações que você recebe. Entende? Então, a nossa finalidade agora da nossa próxima etapa de upgrade, né, é fazer isso. Que nem assim, eu tô lendo um livro que chama Viagem de Théo, né? E eu já tinha lido esse livro faz tempo e eu voltei a ler ele de novo. E vou dar um spoiler aqui. Quem quiser ler, gente, magnífico esse livro, magnífico. Ele passa por todas as religiões, né? Então, assim, quando você vai conversar com alguém de alguma religião, gente do céu, é pior que time de torcida, né? A religião dele é a melhor, a religião dele é a que prevalece. Se você não for da religião dele, você não vai atingir o céu, se tem céu, o paraíso, o que ele acha que é. Então, peraí, gente, se eu sou uma pessoa boa, se eu não preciso estar na religião dele, ou na religião de Cicrano ou Deltrano, mas eu sou uma pessoa boa. Então, essa informação nós temos que ter, sabe? Então, assim, quando eu tô lendo o livro Viagem de Théo, eu pego tudo que é bom de cada religião. Porque tem, gente. E nem assim, as pessoas também. Isso a gente tem que prestar atenção. Que nem meu amigo Fábio Miquel, ele tem os defeitos dele, mas ele é uma pessoa boníssima. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma informação dele. Isso também é informação. Informação da pessoa. O que essa pessoa pode trazer de positivo para minha vida? E parar de... assim, eu tenho a informação dele, por inveja, eu não pego o que é positivo. Entende? Então, isso a gente quer fazer esse upgrade no nosso podcast. Nós vamos trazer informações para vocês, até eu tinha falado desse episódio, né? De um episódio, assim, do livro mesmo, Viagem de Théo, de fazer, assim, como é visto em cada religião a felicidade, entende? A finalidade no nosso podcast não vai mudar, Exato. Não vai mudar. Sim, a gente vai parar agora de fazer autoconhecimento, entendeu? Então, assim, a gente já trabalhou isso com vocês. Então, isso vocês já sabem. Então, não adianta a gente ficar aqui todo dia. Vamos fazer uma autoanálise. Vamos fazer uma observação interna. Que não sei o quê. É a mesma coisa. E cansa, né? Lá vem ela de novo falar disso. Lá vem o Miquel falar de novo disso. Então, assim, a gente quer agora trazer informações para você começar a introduzir essa informação na sua vida e assim você aplicá-la com sabedoria. É importante, assim, por que a gente quer abranger mais o leque de informações indo para outros campos, né? A gente tem um lema, conhecimento, um pouco de tudo. Por quê? Imagina que o conjunto dos conhecimentos que a gente tem é uma caixa de ferramentas. Cada conhecimento que a gente adquire, e mais uma vez, o conhecimento eu não transmito para você. Você pega a minha informação e transforma ela em conhecimento. Imagina que cada conhecimento sobre tudo quanto é tipo de assunto é uma ferramenta.
efeito estufa. Você entende o porquê, como funciona tal uma ferramenta. Vamos falar sobre os sumérios. Entender essa civilização, o que eles fizeram, como que foi, tal, entendi tudo. Mais uma ferramenta. E você vai enchendo sua caixa com muitas e muitas e muitas ferramentas. Quando você consegue ter um cabedal de conhecimento grande, tudo quanto é tipo de adversidade, de situação, positiva ou negativa, que acontece na nossa vida, a gente consegue ter um leque de ferramentas para escolher. Olha, estou com um problema financeiro, o que eu faço? Bom, deixa eu ver na minha caixa de ferramentas. Eu tenho conhecimento de como fazer pão. Olha que legal. Eu tenho conhecimento de como costurar. Eu tenho conhecimento de como consertar isso. Eu tenho conhecimento financeiro. Olha quanto conhecimento eu tenho. Eu vou escolher as melhores ferramentas para aquele momento e vou aplicar. Inteligência, sabedoria. Eu vou conseguir aplicar para resolver uma questão. Olha só, isso já não é um motivo de felicidade? Já! Com certeza. Agora vamos mais a fundo. Quando eu tenho muito conhecimento acumulado, tem momentos que o tico e teco começa a funcionar e um conhecimento se conecta ao outro e te dá o insight. Aquele eureka! Né? E aí, o que isso é tão maravilhoso. Quando isso acontece na nossa vida, não existe só uma modificação do nosso cérebro, né? Que nem as conexões sinápticas. Existe uma transformação. A transformação não é do cérebro só, é do ser. Quando eu me transforma a minha vida. Isso que é o mais fundamental. E esse que eu acho que é o propósito maior do nosso canal. É fazer com que a gente imuna vocês de tanta informação que sejam transformadas em conhecimento, que essa possibilidade de transformação seja algo tão possível, tão real, tão palpável, que mude, realmente transforme a vida de vocês. Essa é a conexão que eu vejo entre conhecimento e felicidade. Quando a gente tem o acúmulo de conhecimento, existe todo um processo de mudança, não só intelectual, isso também é importante, é fundamental, só que não adianta ser uma enciclopédia ambulante, né? Sabendo falar de tudo, de qualquer assunto, tá participando de todas as rodinhas de conversa, ser socialmente legal. Não é isso, né? Não é esse o ponto. É conseguir ter toda uma formação de formação mental mesmo, né? Cognitiva, que o processo do conhecimento, a aquisição do conhecimento é o resultado final, mas tudo que envolveu adquirir o conhecimento, que foi o processamento mental, né, o estímulo à memória, ao raciocínio, à lógica, tudo isso é fundamental. Nenhuma IA faz isso por você. Não. Ela te dá informação de qualidade, excelente. Ela busca na internet, pega milhares de arquivos e traz para você a informação que você precisa. Fantástico. É uma ferramenta maravilhosa. Só que ela não faz o seu trabalho, que é transformar tudo isso em conhecimento. Né? Para quem não sabe, IA é inteligência artificial, tá? Então, esse é o processo. Então, são duas linhas. É o próprio desenvolvimento pessoal, desenvolvimento mental, cognitivo, de raciocínio, de clareza. E essa é a principal ferramenta que cada um de nós tem que desenvolver. A partir dela, qualquer informação que chega até a gente tem a estrutura mental preparada para fazer qualquer conexão. Né? E isso é um exercício constante. Se a gente não faz isso, não tem desenvolvimento. E se não tem desenvolvimento, não tem transformação. Se não tem transformação, não existe felicidade. Né? Então, você vê como cada item que a gente está colocando aqui de uma forma progressiva tem um sentido de ser. Começou pela informação, conhecimento, eu chamo de inteligência, o que a Fernanda está falando de sabedoria, né? Que é a aplicação do conhecimento
na nossa vida prática para que aquilo resulte em algum benefício para a gente ou para as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento, até o planeta todo, e que dessa aplicação a gente consiga ir transformando pequenas coisas na nossa vida até que grandes transformações ocorrem por esse insight. Só que você vê, isso não vai acontecer se a gente não começar lá do início. Informação. E o nosso propósito é trazer informações de muita qualidade, de muita profundidade, para que a gente consiga fornecer para vocês a matéria-prima, né? A base para que o conhecimento seja formado. A gente aqui traz o conhecimento que a gente adquiriu como um exemplo, como um caminho que é possível de conhecimento. Só que o mais valioso não é isso. Isso é uma parte, é a base. Isso que a gente está transmitindo, vocês adquirem para vocês conectam com vocês e vocês transformam isso no conhecimento de vocês. Essa é a parte mais valiosa de todo o processo, porque daí sim toda a transformação será possível. E eu acho assim, sabe, para finalizar, que a gente está quase acabando, eu penso assim, o que não se usa se estraga. E o que não se desenvolve atrofia. Exato. Então, essa é a finalidade aqui, sabe? Não importa a idade que você tenha. Porque tem gente que fala assim, mas os jovens hoje têm mais sabedoria, eles conseguem aplicar mais coisas na vida dele. Mentira. Porque o jovem, ele parece que tem uma coisa no olho que não enxerga o outro, que não consegue aprender com o outro. Né? A gente já foi adolescente, né? Então, a gente entende essa fase. É a fase assim, eu sei tudo, você não precisa me explicar nada. Né? É o arrogantão mesmo, né? Todo adolescente é assim, isso faz parte da humanidade, né? E esse adolescente, ele também tem que aprender. Como nós que estamos chegando numa certa idade, né, Mikio? Uma certa idade, né? Somos jovens adultos. Somos jovens senhores adultos, né? Até eu tenho um amigo que ele me chama jovem senhora, né? Porque um dia ele falou assim, ele foi pedir minha ajuda, ele, senhora podia me ajudar? Eu falei, já não ajudo mais porque você me chama de senhora. Aí a partir daí ele começou, jovem senhora. Então assim, e é verdade, chega uma fase, as coisas começam a ficar mais difíceis pra gente aprender. Fica mais difícil da gente começar, aquela história, né? Quem tem Android não tem iPhone. Chega numa idade, quem tem Android não vai mudar para iPhone. Não tem jeito, porque é mais difícil aprender. Mas se você chega e fala assim, não, vamos lá, preciso entender como funciona isso. Isso aconteceu comigo, gente, vou ser sincera. Eu não tenho iPhone, não. Mas assim, eu sempre tive meu celular. E me deram um tablet para eu trabalhar. Eu fiquei olhando, não vou mexer nisso. Eu falei, não, você tem que fazer isso. Não, só vou fazer isso que falaram. Falei, mas, uma ferramenta boa, né? Então, aí eu sentei um dia e falei, vamos lá, queridão, como você funciona? Eu vou pegar informação de tudo que é lugar, entendeu? Tem lugar que vai te dar informação errada. Então, você precisa aprofundar a sua informação, buscar a informação correta e analisar. Não adianta chegar para você e falar assim, essa caneca é preta. Pra cá que dá pra ver. Essa caneca é preta. Mas você tá vendo que não é. Então, não. Aí você guarda que a caneca é preta. Não, vamos buscar outra informação. Miki, que cor é essa caneca? É branca. Branca. Olha, o Miki falou que é branca. Vou buscar uma terceira opção. Ela tá duvidando da minha, hein? Não, mas é isso, gente. Eu tenho uma informação, tenho duas diferentes. A terceira tem que bater com alguém. Entendeu? Então, isso é você buscar informações corretas. Entende? E olhar em lugares corretos. Eu não vou olhar num site de fofoca uma informação. Que nem a juventude hoje, que é uma informação assim, eles olham no TikTok. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que não estão preparadas para te passar uma informação. Entende? E elas passam a informação. Ontem eu tava vendo uma série do Hitler, né? Todo mundo sabe quem foi o Hitler, né? E ele, como palestrante, todo mundo comprou a ideia daquele doido, entendeu? Todo mundo olhava, nossa, por quê? Ele é um bom orador.
É orador? Sim. Orador. Então, assim, eu posso ser muito convincente com você com uma informação. Eu posso dar uma palestra para você falando que essa caneca é preta. Posso. E eu vou fazer você acreditar que essa caneca é preta. Entende? Então, assim, vamos pesquisar, vamos ter mais informações sobre o que você quer aprender. Entende? Que nem a gente vem aqui para o podcast, vamos falar de conhecimento? Tá, mas conhecimento é o quê? Antes do conhecimento tem informação. O que é uma informação? Então você vai ter que... Não, peraí, para eu chegar aqui tem que vir antes. Tem que ver antes. Entendeu? O que aconteceu antes para chegar até aqui? Então, essa é a nossa proposta. Entende? Trazer uma informação para vocês e vocês começarem a usar ela na vida de vocês e não deixar que se atrofie o cérebro, que se atrofie a sua felicidade, que é basicamente o que a gente quer, que vocês sejam felizes. Quando você resolve um problema, aquele alívio, aquela sensação, graças a Deus, isso é felicidade. Eu dou até um exemplo de felicidade. Então, você mas o que é felicidade? Você tá na rua, correndo, pra lá e pra cá e tal, você quer ir no banheiro. Uau! Você quer ir no banheiro, você tá apertado querendo fazer xixi. Você tá doido pra fazer xixi. E lá apertado, quando você chega em casa, você atropela Deus e o mundo, até o cachorro, passa por cima do cachorro, do gado, não sei o quê. Filho, vem, não, pera, joga a bolsa, joga tudo, entra no banheiro, baixa a calça, senta, lembra de baixar a calça. Senta na privada e lá, começa a fazer xixi. Sabe aquela sensação de alívio? Aquela sensação, deu tempo. Aquilo é felicidade, gente. Tá vendo? A felicidade não é uma coisa assim, eu preciso conquistar o mundo. Não, felicidade são momentos pequenos. Então, assim, olha a informação que eu dei pra vocês. Então, assim, eu quero que você pegue toda a informação que você tem, que você vai conseguir no nosso próximo podcast, tá? E você vai começar a pôr ela como conhecimento, aprofundar e colocar na sua vida como inteligência aplicada para atingir a felicidade. Esse é o intuito do nosso upgrade. O que vocês acham? E aí, a partir de agora, a gente sempre vai procurar se basear, se inspirar, se motivar em um livro ou um filme. Então, deixa aqui nos comentários, dicas pra gente. Olha, eu li sobre um livro que fala sobre isso. Por que vocês não montam um episódio? Ou assistir um filme super interessante que fala sobre vida após a morte. Fala um pouco desse tema pra gente. Colabora com a gente, traz essas inspirações. E a partir de agora, a gente vai fazer episódios quinzenais. Por quê? Porque exige mais elaboração. A gente quer trazer mais conteúdo com mais qualidade, mais profundidade. Isso vai exigir mais pesquisa. Às vezes um livro não é tão rápido de se ler, então a gente vai precisar de ter mais tempo para que a gente possa aprimorar ainda mais essa informação que a gente vai trazer para vocês. Com isso, a gente espera, né? A gente quer que essas informações cheguem com muita qualidade, com muita clareza, com muita profundidade, para que facilite o processo de aquisição do conhecimento por vocês. E eu vou fazer uma proposta para vocês, né? Então, assim, a gente vai fazer quinzenal. Então, vocês não vão ficar sem informação toda semana. Olha só, a minha ideia é genial. Lembra que a gente chamou um pessoal aqui? Os Cavaleiros da Tábula Quadrada. Os Cavaleiros da Tábula Quadrada. Então, assim, gente, eles também são quinzenais. Então, a gente vai fazer assim. Verdade. Uma semana vocês vão assistir o episódio deles, semana seguinte você assiste o nosso. Só que o deles é de terça-feira e o nosso é de quarta-feira. Entendeu? Então, para não ficar sem informação. Entende? Então, a gente vai trabalhar desse jeito. Assim fica mais fácil para todo mundo. E vai, só quinzenal? Não, vocês vão ter informação todo dia. E assim vocês pegam informação deles e a nossa informação. Perfeito. Gostou da minha ideia? Perfeito. Genial! Então a gente vai deixar aqui o link deles. Se você não inscreveu no canal deles, se inscreve. É muito bom, é muito bom. Você se inscreve no canal deles, aciona o sininho, faz comentários lá que eles vão responder para vocês. Eles vão fazer episódios dos comentários de vocês também. E aí vocês vão ter quinzenal eles e quinzenal a gente. Ou seja, toda semana você vai ter um episódio novo para assistir. Não vai ficar falhando.
Tá ok? Então a gente se vê no nosso próximo episódio, que será já o nosso upgrade. Ok? Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.